Olá, eu tô bem descabelada aqui, perdão, né? É sexta-noite, mas vem se comentando muito sobre o assassinato da menina cigana Yara Flor, né? Lá no sul da Bahia. Inclusive eu tenho visto assim muitos comentários extremamente preconceituosos. É interessante que o preconceito no Brasil vem sendo bastante combatido, né? Tanto o preconceito contra gays, contra lésbicas, contra pessoas negras, né? Mas contra ciganos parece que é permitido. Pode-se falar as coisas mais absurdas sobre eles, né? Mas o que acontece? Houve um casamento, a menina se casou com um rapazinho chamado Amadeus, que nos vídeos ele parecia estar bastante infeliz, né? Foi um casamento assim, bastante luxuoso, com muita comida, né? E o que chama atenção o noivo dirigindo e bebendo, né? Assim, dirigindo com os 14 anos, né? Então, o que se acha que o menor, né, Amadeus, teria assassinado a sua esposa, quer dizer, teria cometido um ato análogo a homicídio, quer dizer, artigo 121 do Código Penal. Só que ele é menor, então ele cumpre uma medida socioeducativa de no máximo 3 anos em um reformatório, que não deve ser muito legal, né? Assim, principalmente ali na Bahia, não deve ser muito bom. Aqui em Brasília ainda tem um pouquinho de controle. Ali eu acho que a molecada deve sofrer mais mesmo. Mas então o que se tem falado? Que realmente o casamento civil tem que ser a partir dos 16 anos, com a anuência dos pais. Ocorre que o que aconteceu ali não foi um casamento civil, foi um sacramento da Igreja Católica Apostólica Romana. E muitas pessoas estão achando estranho o bispo, o arcebispo, né, ter celebrado esse casamento com tanta felicidade, né? E eu ouvi gente dizendo que foi só porque eles alugaram a igreja. Não é assim, gente. Não é assim que a igreja católica funciona, tá? Ela não funciona igual a uma igreja evangélica, até porque a igreja católica apostólica romana, ela existe há uns... Olha, ela existe desde a época do imperador Constantino, basicamente isso. E foi a primeira instituição cristã do mundo, né? Então, ela não precisa assim de dinheiro, ela é herdeira do Império Romano. Se você não sabe o que é o Império Romano, é só você colocar aí, né? Assim, deve ser uma das maiores donas de faculdades aqui e universidades no Brasil. O poder da Igreja Católica é muito grande, não precisa ficar alugando igreja, né? O que acontece ali, né, é que havia realmente o padre, né, o bispo, o arcebispo, ele deve ter a tradição de fazer casamentos daquela comunidade, entendeu? Não é uma questão de chegar e qualquer um ir lá e alugar um sacramento. Muitas vezes a pessoa, normalmente você tem que comprovar que é batizado e que é crismado para poder se casar. Eu, por exemplo, eu não posso, eu não sou crismada, né? Eu não sou crismada, né? Então eu não posso me casar na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então há todas umas questões assim, é que ele devia estar acostumado a fazer aquele tipo de sacramento, né? Não vale como um casamento civil. Então é meio difícil você ficar dizendo assim, cadê o conselho tutelar, o Ministério Público, né? Porque adolescentes vivendo juntos são coisas que acontecem no Brasil, tá? A gente não pode dar uma de hipócrita. Aí o G1 falou que o crime é de estupro presumido quando a vítima, né, tem menos de 16 anos. Na realidade, não. Eu vou até ver aqui para vocês. O estupro presumido é 14 anos. A idade do consentimento no Brasil é de 14 anos, tá?
é o crime de estupro de vulnerável, entendeu? Então não é estupro, entendeu? Então, basicamente, ter qualquer conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro, entendeu? De vulnerável. Então, é uma notícia errada. Então, o que você tem ali são 2 adolescentes realmente juntos. Choca muitas pessoas porque acham que é muito precoce para esse tipo de coisa, né? Então, a suspeita, eu tô falando aqui legalmente também, de os adultos terem cometido o homicídio, só que aí terem feito tudo para parecer que foi o menor. Por quê? Porque o menor sai com medida socioeducativa. Ocorre que é uma prática muito comum, né, em quadrilhas, né? Chegam, colocam tudo no menor, que o menor sai com medida socioeducativa. Ocorre que possivelmente a gente está falando aí de uma participação ou de uma coautoria no crime de homicídio, né? E aí então o que acontece? As partes coautoras ou partícipes, elas incorrem nas mesmas penas, na proporção de suas responsabilidades, né? Então não é assim tão fácil para esses sujeitos se safarem dessa situação, né? Obviamente que é toda uma questão familiar e cultural envolvida nisso, né? E é muito triste, né? É uma coisa horrível, né? Eu estou bastante chocada. E eu espero que os culpados sejam presos, né? Mas realmente o crime, não houve estupro ali entre os menores, aquela situação de casamento ali não é um estupro, ninguém está sendo estuprado, são 2 adolescentes, tá? Ambos estão na idade do consentimento, né? Civilmente aquilo não é válido, nenhum cartório vai chegar e vai registrar aquilo. Mas assim, aquilo é um sacramento religioso, né? Dentro daquela igreja que deve ser uma igreja que está acostumada a fazer casamentos naquela comunidade. Então faz casamento entre menor mesmo. Entendeu? Agora, é lamentável, é muito triste, né? Há indícios de que a jovem tenha sido torturada, realmente que ela tenha ingressado numa família de sádicos, né? E vamos acompanhar para ver o que acontece. Mas só reiterando, aqui estupro de vulnerável é 14 anos, tá? 14 anos é a idade do consentimento, tem que ser abaixo de 14 anos, tá? Não tinha como um tá estuprando o outro, são 2 adolescentes fazendo sexo, né? E não vamos ser hipócritas dizer que isso é um absurdo, que é o que acontece, né? Se é certo ou errado, assim acontece com brasileiros que não ciganos, brancos, pardos, negros, indígenas, qualquer um, acontece, tá? Certo ou errado eu não sei, mas acontece. Vivendo junto também isso acontece. Vivendo junto na casa dos pais, vocês sabem que isso acontece, eu não estou mentindo, né? Então, essas são simplesmente minhas ponderações com relação a isso, que pode ser isso mesmo, tá? De algum dos maiores ter assassinado a garota e ter colocado a culpa no menor, né? Falado alguma coisa para parecer que tenha sido menor, para eles tentarem diminuir a responsabilidade, né? Mas, assim, o que eles não veem é que, de qualquer forma, mesmo que tenha sido menor, possivelmente o pai do tal do Amadeus, ele vai responder por autoria no crime de homicídio, sim, tá? E homicídio qualificado é 12 a 30 anos, né? Dada a crueldade do crime, eu acho muito difícil de conseguir sair antes de cumprir 1/6 da pena, né? Então, ficam só essas ponderações aqui. Boa noite a todos.